muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Os Diálogos AMSUR, como sempre, são desenvolvidos pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, e sempre em parceria com o Fórum 21 e com o portal Rede Estação Democracia do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos tratar do tema decadência europeia, neoliberalismo e extrema-direita, o crescimento da extrema-direita na Europa. A razão desta atividade de hoje é o fato de que ocorreram, ao final da semana anterior, eleições legislativas em Portugal, presidenciais na Romênia e também presidenciais na Polônia, todas elas com sinais fortes de crescimento da importância da extrema-direita, mesmo que elas não tenham sido vitoriosas em termos de conquista direta de governo, mesmo que elas tenham que compor, né, para tocar o governo. Esse fenômeno que ocorreu essa semana retrasada, né, nesses três países, acompanha um fenômeno que já vinha acontecendo na Europa, com as eleições para o Parlamento Europeu, também para as eleições da Áustria e para um processo que já vinha se dando em vários países, né, na Europa. E esse processo, agregado à posição em que foi colocada a Europa depois das eleições nos Estados Unidos, a eleição de Trump, né, com perda de importância da União Europeia, perda de importância da OTAN, né, como base de sustentação militar, né, da grande aliança em que estava colocada também a União Europeia, mostra um processo de decadência da União Europeia como player no processo geopolítico e geoeconômico mundial. Nós temos a economia europeia num processo de relativa estagnação, num processo de desindustrialização, a Alemanha particularmente. Então, para avançar nesse tema, nós contaremos hoje com duas participações importantes. A participação do José Luiz Del Roio, que é jornalista, ativista político-social ítalo-brasileiro, foi senador na Itália pela região da Lombardia e foi também integrante do Parlamento Europeu. E teremos conosco o Roberto Goulart Menezes, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB, onde é decano de pós-graduação, né, e pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos. Eu vou solicitar às pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto AMSUR, que deem o seu like para amplificar a penetração do nosso canal e também, tendo interesse em serem avisados ou avisadas das próximas atividades, que cliquem no sininho. Eu vou, então, imediatamente passar para o professor José Luiz Del Roio, para o ex-senador José Luiz Del Roio. Del Roio, com você, por favor. Olha, boa noite, um salve a todos os companheiros, um salve a Arlete. Eu estava comentando com o Granado que, infelizmente, estou com essa maldita gripe e minha cabeça está pior do que o normal. Então, esqueço tudo, mas vamos lá fazer alguns comentários. A primeira coisa, Granado, é a confusão que é a União Europeia. Por exemplo, você me chamou que eu fui deputado no Parlamento da União Europeia. Não é verdade. Eu pertenci à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que é outro, esse em Estrasburgo. Mas se você pensa que a população europeia entende tudo isso, não entende. Essa grande quantidade de sigla que a União Europeia tem, uma coisa incrível. Na época existia também o Parlamento da União da Europeia Ocidental, da UEL, que a sede era em Paris. Eu também pertencia a essa Assembleia Parlamentar de Paris. Essa não existe mais. Ela
ela, ela tinha a função de criar uma defesa europeia autônoma. Mas, evidentemente, os Estados Unidos e a Inglaterra conseguiram esmagar esse parlamento e ele terminou em 2012. Aí todo o poder passou à OTAN. Então, esse monte de sigla complica muito a vida do pobre europeu, que nesse momento não suporta mais a União Europeia, porque é um governo absolutamente, eh, não vou dizer invisível, mas incompreensível, mas que te leva à guerra, que emite decretos, decretos que depois pesam na economia e na vida das pessoas, sem um controle. Isto é uma crítica de base muito importante nos países da União Europeia. E quando a situação econômica vai piorando, fica mais ainda complicado. Todo mundo começa a pôr culpa nessa entidade imaginária. Em geral, esse é uma das primeiras coisas que fortalece a extrema-direita. A extrema-direita se opõe, critica, diz que não existe, explica a confusão que é isto, como é obscura. E, então, ser contra a União Europeia é um fato de se libertar praticamente de um domínio estrangeiro. Isso que poderia parecer uma coisa pequena, e tudo parecia pequeno, mas foi crescendo, a partir de 2008. Quando teve a crise de 2008, pesou duramente sobre o balanço dos, dos, dos estados nacionais, componentes da União Europeia, a, a, essa extrema-direita começou a crescer. Vamos entender uma coisa. Obviamente, quando digo extrema-direita, ela existia, mas era pequena. Mas existia uma direita forte. Existia uma direita forte. A gente chama de extrema-direita e direita por uma questão, sei lá, só para dizer que uma seguia mais ou menos as regras eleitorais, mais ou menos, hein? Também dava golpe de Estado e fazia tudo isso. E a outra, e essa menor era um pouco mais violenta e mais obscurantista das suas teses. Sobretudo, aquilo que diferenciava mais era a questão da imigração. Da imigração. Ora, a a União Europeia são mais ou menos 450 milhões de habitantes, atualmente. A União Europeia, ela tem vários problemas muito sérios. Um é a baixa natalidade ou natalidade negativa. Isso é um dado real. Quer dizer, a média de idade da União Europeia é mais ou menos 47 anos, minha gente. É uma coisa altíssima. É um continente de velhos. O que tem de jovem? Que chega de fora. Então, era necessário, absolutamente necessário, para o funcionamento da economia europeia, novos braços. E então chegavam os imigrantes. Países como a Itália, que tinha exportado muita gente por um século e meio, o que fazia? Recuperava mais ou menos os filhos, os netos de imigrantes, dos seus italianos. Então, isso não criava grande problema ainda. Mas os outros vinham de onde tem a mão de obra disponível. E vinham de onde? Vinham, em geral, de África, da África, ou podia ser de países, vamos dizer, árabes, ou da África, África negra. Ah, ora, em geral, esse pessoal não tinha contato com essas culturas. Não era como o Brasil. Os europeus tinham muito contato desde 1700, 600 com os negros, porque faziam de escravo, mas mandavam para as colônias. Lá dentro, não. Então, você recebeu uma massa de gente de outra cor. Mas o que é pior, não cristãos. Vinham dentro
um grupo grande de islâmicos. E chegava também pessoas da Ásia. Não se fala muito, mas tinha grupos que vinham, que eram hinduístas. Ou seja, gente absolutamente desconhecida. Tudo isso funcionou até o momento, quando a economia andava bem, porque precisava dessa mão de obra. Mas quando a economia começou a andar mal, os brancos, os locais, começaram a ser despedidos e substituídos por imigrantes. Imigrante contesta menos, imigrante não abre a boca, imigrante é expulso, o local não pode ser expulso. Começou, então, o capital, a indústria, começaram a querer mais imigrantes, porque pagavam menos. E depois faziam leis absurdas. ah, Você não pode ir no SUS, você não pode ir no serviço, você não pode usar os serviços, né, do Estado. Mas quando usava o serviço de Estado, começou um protesto, porque a desocupação aumentou, diminuiu os salários, diminuiu sensivelmente os salários e diminuiu todo o aparato social. Eu me recordo que eu não tinha problema nenhum de ir no médico na Itália. Ah, eu tinha um médico tudo do estado, eu tinha um médico já designado, que era o médico local do meu bairro, de ali eu ia para o hospital, pagava nada. E se eu viajava, eu tinha um seguro da União Europeia, custava pouco. Se eu via para o Brasil, ou ia para a Colômbia, ou ia para a Índia, eu tinha um seguro da União Europeia que custava muito pouco. E aí, se eu tivesse que ser operado na Índia, eu tinha o meu seguro. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Acabou tudo isso. Você hoje faz filas enormes dos médicos. Só que os filas médicas nos hospitais, agora você tem que fazer uma fila com senhoras islâmicas e com senhoras com filhos pequenos negros. E você é quase minoria naquelas filas. Começa a criar um caldo de cultura dizendo que a culpa de tudo não é da porcaria de todo o processo econômico feito depois de 2008 da União Europeia, mas a culpa é daquele pobre trabalhador que chegou de fora. E aí isto foi um motor fortíssimo, foi de uma dificuldade incrível levar a luta contra o racismo. Mas tinha alguns aspectos que era difícil explicar e compreensível. Você vê toda essa gente chegando, você perdendo tudo que tinha conquistado, você não consegue entender aonde que está o problema. Esse é o primeiro sinal do crescimento. Insuportabilidade da União Europeia e imigração. Imigração. Isso é a chave. O resto passava a ser um pouco de coisas fantasmagóricas, vamos dizer, a Terra é quadrada, mas tudo isso, todas essas bobagens aí não pensava tanto. Tinha também uma luta como era belo o passado era lindo, quando você tinha uma igreja, vamos falar da Igreja Católica, quando se tinha uma Igreja Católica assim, do Pio XII, era tudo seguro, se ia para o céu, para o inferno, agora é confuso, essa Igreja Católica tem gay, não tem gay. Então, isso é um ataque da direita católica e também protestante, também protestante. Isso vai tudo criando uma série de. E tinha uma outra coisa, isso que cria grande confusão. Esta direita diz, mas por que eu tenho que gastar uma fortuna em guerra? Por quê que eu tenho que gastar uma fortuna em guerra? Não tem nada a ver com isso. Não é meu país. Por que eu tenho que mandar arma e gastar tudo com a Ucrânia? E aqui tem uma divisão na direita. Tem uma direita que é nacionalista, extrema, mas não é nem isso, porque que é a guerra? Quer a guerra porque a guerra é bonita, a guerra
constrói homens fortes, mulheres fortes não, mas homens fortes sim, a guerra. Isso é uma direita súcube de uma direita norte-americana, súcube de uma direita às vezes realmente fascista. É, recordam de um Mussolini glorioso, vitorioso, ou de um Hort vitorioso. Não tinha, são todos derrotados, né, por sinal. São todos derrotados. E, então você tem um racha profundo nessa esquerda. E aí nos confunde, nessa direita, nos confunde mais. Você tem uma direita, por exemplo, como da Hungria, que é a direita curiosa. É uma direita extremamente conservadora, extremamente repressiva, mas é uma direita contra a guerra, absolutamente contra a guerra. E isso dá uma força muito grande à direita húngara. Ela já diz, não, por que eu vou fazer guerra para os outros? Todo o dinheiro eu gasto aqui dentro. Isso é uma imposição de fora. Aliás, nisso tem razão. É isso que você vê, por exemplo, o crescimento, então, de uma direita francesa, que tem as suas raízes históricas. Mas hoje, se tiver eleição na França, e vai ter daqui a pouco, porque não é possível aguentar mais a situação do governo francês e do Macron, está um lixo tudo aquilo. Hoje o Bardella, que é o candidato da direita, 29 anos, ganha de lascada. Mas uma das chaves da questão é contra a guerra. É contra a guerra. Por que que a Alemanha, o partido de direita, chegou ao segundo lugar? Contra a guerra. Agora, você tem outros. Você tem uma direita como a italiana, que é dividida. Você tem um governo que está em dificuldades, porque você tem a Meloni, ela é típica descendente do fascismo de Saló, ou seja, do fascismo dependente da Alemanha nazista. Então, ela é dependente de alguém. Então, ela é dependente do Trump. Mas você tem outra parte, que é a Lega, que é contra a guerra. Então, um governo bloqueado, mas duas direitas que se degladiam por uma questão internacional. Isso confunde muito a vida. A esquerda onde está? A esquerda europeia, mais ou menos, foi para a Lua, para passear, porque você não a vê. Você, quer dizer, não a vê, sou cruel, mas você veja o resultado em Portugal. O Chega, que só existe porque fala mal de imigração, e você tem que entender para que vai em Portugal. Hoje, Portugal, que era uma maravilha, assim, pré-capitalista, você ia àquela belíssima cidade que é Moscou, perdão, que é Lisboa, e Moscou também é belíssima. E você, é tudo muito barato, tudo muito barato. Hoje é muito caro. Por quê? 400, 500 mil brasileiros que foram para aquela cidade alugaram tudo que tinha para alugar. Eles têm mais dinheiro que os portugueses. Então, hoje, o aluguel em Lisboa, em boa parte de Portugal, é impossível para os salários portugueses. Só isto já faz o Chega ser o segundo partido de Portugal. Só isso. Fora os brasileiros e anexos, né? E anexos. Então é muito simples para a direita e é muito complexo para a esquerda, porque a esquerda traiu, não toda, mas uma boa parte da esquerda trai a partir do ano 2000. Eu ponho 1990. 1990, a grande traição começa realmente com a guerra, eu vou terminar com isso, porque senão eu não termino mais, com a guerra da Iugoslávia, quando boa parte da esquerda apoiou a guerra da OTAN. Por exemplo, boa parte da esquerda italiana apoiou a guerra contra a Iugoslávia, o despedaçamento da Iugoslávia. Foi uma coisa horrorosa o que aconteceu ali. Eu segui muito, entrei na Iugoslávia, voltei outras vezes, aquilo que não é mais Iugoslávia, mas foi um despedaçamento frio.
Depois, só para. Porque que assim queria o Vaticano, o João Paulo, Papa João Paulo, nisso ele teve a sua culpa. Assim queria os Estados Unidos, só para aumentar o poder da NATO. E ali começou uma série de traições da parte da esquerda, que perdeu não em todo local, hein? Não em todos os locais, mas que perdeu o mordente, perdeu a perspectiva. E muitas vezes, até onde não perdeu a perspectiva, mas ela foi esmagada. E aí eu cito o caso de Portugal, mais uma vez, que foi esmagada pela onda reacionária europeia. Isso aqui é só uma introdução, Renato, companheiros. Eu vou parar aqui, depois a gente pode talvez ter um debate, o assunto é muito grande, nós temos o companheiro o professor Roberto que vai falar sobre isso. Se tiver algumas perguntas, vocês fazem, se a minha memória conseguir localizar. E, e vamos para frente. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, De Roy, muito obrigado mesmo. Eu acho que você agrega testemunhos pessoais que são muito ricos, né, a uma análise não apenas teórica. Eu quero agradecer muitíssimo. Eu passo, então, agora, imediatamente, para o professor Roberto Goulart Menezes. Professor Roberto, por favor, com você. Olá, Granado. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, cumprimentar o José Luiz Del Roio e todos que estão nos acompanhando. Esse tema é um tema fundamental, né, para refletir sobre as relações internacionais contemporâneas. E nós sabemos que a data, ou o ano, melhor dizendo, que chamou mais a nossa atenção para a ascensão da direita radical, da extrema-direita, está prestes a completar 10 anos, né? Quando o Trump foi eleito pela primeira vez nos Estados Unidos, em 2016, e nós tínhamos tido, poucos meses antes da vitória do Trump nos Estados Unidos, a vitória do referendo, né, na Grã-Bretanha, para a saída da União Europeia. E naquele momento procurava-se entender qual era a relação desses dois fenômenos, né? E se foi um movimento assim tão espontâneo, né? No caso da União Europeia. O que nós vemos 9 anos depois do processo, né, que deu início à saída da União Europeia, desculpa, da Grã-Bretanha da União Europeia, é de que uma pesquisa recente mostra que 55% estariam na Grã-Bretanha, né, estariam dispostos, né, em especial na Inglaterra, a retornarem à União Europeia e que reconhecem, entre 55% e 60%, que foi um erro, né, monumental, se retirar da União Europeia. O segundo ponto, em relação ao Trump, nós vimos que ele voltou, né, desde janeiro último, né, nos Estados Unidos, a presença dos Estados Unidos, e com uma diferença muito grande, que é conhecer o Estado norte-americano, né, ou por dentro. E nós vimos que nos 100 primeiros dias do Trump, completados recentemente, ele já tomou mais ações do que no primeiro ano, podemos dizer assim, em linhas gerais, do governo dele. Então, nós vemos o Trump na política em relação à imigração, nós vemos o Trump em relação à guerra da Ucrânia, né? Nós vimos recentemente o Trump mediando um conflito, né, entre Índia e Paquistão, nós vemos um Trump, né, ameaçando anexar territórios na América Latina, né, em especial, né, quando ele fala do Canal do Panamá, quando ele depois na América do Norte, no caso com o Canadá, e depois, né, na Europa, né, a Groenlândia. Então nós vemos um Trump que é, mostra claramente que os Estados Unidos voltaram a usar, né, a lógica, ou melhor, desenvolver uma política externa muito agressiva, a do Trump, e ao mesmo tempo baseada por um interesse nacional seletivo. E como o José Del Rey já destacou, um dos primeiros pontos abordados pelo Trump nesse segundo mandato é em relação à guerra da Ucrânia.
Ou seja, quem é que vai pagar por esta guerra, né? Se seriam os Estados Unidos ou se ele passaria, né, enfim, a decisão para os países da União Europeia. Nós sabemos que o Trump expressa, né, uma direita radical, uma extrema-direita, que veio para ficar, né? A extrema-direita, o José Del Rey destacou bem, se a gente volta lá nos anos 90, na Europa, nós vamos ver na França, né, faleceu recentemente, o Jean-Marie Le Pen, em que ele aparece, né, enfim, no cenário político europeu, mas que com o passar dos anos, né, chegou a disputar, inclusive, um segundo turno contra o Jacques Chirac, e que ali o restante da população, enfim, que não tinha ido votar, porque o voto não é obrigatório, acabou comparecendo usando um pregador no nariz. E o que nós temos é que, quando a gente olha mais recentemente, Portugal, a Romênia, a Polônia, né, recentemente também a Alemanha, a AfD, né, se destacou nas eleições, ou seja, ampliou a sua base. Nós vemos que no caso de Portugal, Romênia e Polônia, nós estamos falando da periferia da semi-periferia da Europa. Então, chama atenção na Europa, é claro, chama atenção do mundo, mas quando a gente vê isso ocorrendo na França, na Alemanha, o que nós temos aí é, portanto, os dois países centrais da União Europeia. Então, ou seja, com um discurso anti-imigração, com um discurso do nacionalismo econômico, protecionismo, né, mais acirrado do que já existe na União Europeia. A União Europeia é fortemente protecionista economicamente. Então, a União Europeia, ela tenta, né, ainda ter parte da África como uma zona de influência, ela tenta ter uma parte, né, do Oriente Médio como uma zona de influência, a América Latina. Nós vimos o avanço aí do acordo Mercosul-União Europeia, e que a Europa tentou, em março de 2023, impor, numa reunião em Buenos Aires, aos países do Mercosul, um anexo em que o tema ambiental estava mais desdobrado e que poderia levar a sanções econômicas, né? Por exemplo. Então, a Europa, pensando nesse motor da União Europeia, a França e a Alemanha, né? Que passaram também, sobretudo a Alemanha, por mudanças enfim, no comando do país, né? Mas a gente vê também um Macron, que hoje de manhã eu vi um vídeo em que ele desembarcando no Vietnã, pelo menos estava no vídeo que estava comentando, em que ele leva um sopapo, né, da sua esposa, né? Uma imagem muito forte, né? E essa Europa que ela não parece encontrar muito eco às suas políticas, né, com o Trump. E nós vimos, né, a Ursula von der Leyen, que foi reconduzida, né, na Comissão Europeia, ela, quando anuncia o acordo, né, no Mercosul com a União Europeia, dizer, não, vamos nos unir contra o protecionismo. Mas que protecionismo? Dos Estados Unidos, porque o protecionismo europeu se mantém, está intacto. Depois ela diz que ela, né, profere enfim, digamos assim, considerações sobre o governo do Trump, né, sobre o fechamento de mercado, sobre o questionamento das big techs pelos países europeus, e que também isso leva, né, os Estados Unidos a reagirem. E pensando a partir do Sul Global, nós temos hoje um deputado federal que está licenciado, ele não renunciou ao mandato nem nada, que é um dos filhos do Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, em que, ao longo do mandato, entre 2019 e 2022, do seu pai, à frente da presidenta do Brasil, e também como deputado federal, ele realizou uma série de viagens pela América Latina, né, para os Estados Unidos. Há uma matéria muito boa da agência pública que mapeia uma boa parte dessas viagens. Então, como ele estava não só ampliando e aprofundando o seu diálogo com a extrema-direita nos Estados Unidos, né, a conferência da extrema-direita também, ele trouxe para o Brasil, né, realizou 2 vezes no Brasil, e que elas passam, então, esses diferentes partidos a se encontrarem.
Lembro que o Jair Bolsonaro tinha até uma viagem, logo que ele deixou a presidência, para se encontrar, né, com o líder do partido Chega em Portugal. Depois acabou não ocorrendo essa viagem. Mas a conexão entre eles, na Polônia, né, na França, na Espanha, com o partido Vox, em Portugal, com o partido Chega, na Argentina, do Javier Milei, eles vão estabelecendo, né, um relacionamento mais estreito. E nós sabemos que o ponto que conecta muito fortemente eles é parte das redes sociais. Então nós temos o Elon Musk, né, a partir daí do X, no antigo Twitter, nós temos a Meta, né, que detém, né, enfim, o Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp, aderindo parte dessas medidas, que levou inclusive a críticas em diferentes países do mundo. Mas o fato, né, um ponto importante é que quando o José Luiz estava destacando alguns elementos, né, enfim, sobre o cotidiano europeu, a dinâmica das transformações sociais na Europa, a gente sabe que um ponto-chave é a desigualdade. E nós temos nos Estados Unidos, assim como a Grã-Bretanha, são os dois países da OCDE mais desiguais entre os ricos. Claro que na OCDE, alguns outros países, como Colômbia, entrou recentemente, né, tem ali o Chile, mas pegando entre os países mais ricos da União Europeia, são dois países muito desiguais. Então também não dá para uma análise política, geopolítica, né, enfim, econômica, economia política, né, a gente não colocar como um dos elementos-chave a desigualdade. E o crescimento dessa desigualdade, ela produz, né, também efeitos sobre a dinâmica política. Então é importante destacar, né, Granado, que em Portugal, né, nós vimos brasileiros que estão em Portugal, agora já podem votar, imigrantes brasileiros, portanto, claro, votando na extrema-direita sob o argumento de que não querem que cheguem mais imigrantes. Nós vimos isso no próprio Estados Unidos. Nós vimos imagens de prisões do ICE, né, ICE, nos Estados Unidos, em que uma das fotos mais fortes é que o imigrante sendo preso com uma camiseta de apoio ao Trump. Então, para a gente também compreender essa desigualdade, uma desigualdade em que a Grã-Bretanha, quando eu mencionei no início, que em 2016 votou, né, no referendo, plebiscito, né, melhor, a saída da União Europeia, já há, né, estimativas de que no final da próxima década a renda per capita da Polônia estará próxima ou igual da Grã-Bretanha. Isso é uma transformação muito grande. Então, o custo de vida nessas cidades, como Londres, uma cidade como Londres, o custo de vida é altíssimo. Então, hoje, para um londrino comprar uma casinha, daquelas casinhas, né, vitorianas, pequenas, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, é algo como 500 mil libras. 500 mil libras são 3 milhões e 500 mil reais. Quando a gente vê o custo do metro quadrado, no começo dos anos 80, o custo do metro quadrado hoje, para aluguel ou para adquirir a casa, é algo impossível. Londres, há muito tempo, a gente vê o fenômeno do Airbnb, cidades como na Espanha, né, colocando limites, né, Madrid, Barcelona, Paris, né? A gente viu, no caso de Berlim, até uma legislação municipal limitando o valor do aumento dos aluguéis por 5 anos, fazendo frente, né, ao fenômeno do Airbnb. Mas em Londres, já há muito tempo se aluga um quarto, se aluga, né, uma parte da casa, porque o trabalhador comum, com uma renda entre 1.500 e 2.000 libras, eu estou falando do trabalhador comum no sentido da maior parte dos trabalhadores, seja que trabalham no comércio, que trabalham no transporte, que trabalham, né, sobretudo nas lojas, né, nas redes de fast food e assim por diante. Para conseguir manter uma moradia em Londres é dificílimo. E não só isso, o acesso à universidade.
nos Estados Unidos, quanto custava as taxas anuais para se estudar nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos, nessas universidades que geralmente ocupam aí, né, o imaginário, né, universidades de primeira linha. Quanto custa hoje? Essas universidades, algumas universidades dos Estados Unidos, em que elas são as principais fontes de renda da cidade. Vou dar aqui um exemplo. A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, está na cidade de Baltimore, tem 600 mil habitantes, se não a maior, uma das principais empregadoras de Maryland, de Baltimore, desculpa, no estado de Maryland. A cidade nos Estados Unidos tem 70, 80 mil habitantes, que praticamente todos eles são ligados à universidade. Então, as universidades nos Estados Unidos, quando você vê um governo do Trump, ou melhor, o governo Trump, atacando a Universidade de Harvard, né, que fica em Cambridge, ali, né, ao lado de Boston, ao lado do MIT, um símbolo, né, colocando essa universidade de primeira linha, ele está mandando um sinal dizendo, olha, esses estrangeiros que vêm estudar aqui custa $60 mil por ano, em média, cada um deles, só com as mensalidades, ou aquilo que é chamado de tuition, né, as taxas anuais somadas. Então, eles têm que alugar casa, eles têm que se alimentar, têm que comprar materiais e assim por diante. Então, quando você vê que um quarto dos estudantes de Harvard são estrangeiros, ou seja, que estão agora ameaçados de não poderem continuar os seus estudos nos Estados Unidos, nessa universidade, isso vai para outras universidades também. Nós vimos que no primeiro governo Trump, ele, nesse ponto, ele queria limitar o visto de estudante, né, o visto de estudante para 5 cursos, e aqueles cursos onde os chineses mais têm matrículas. Cerca de 850 mil estrangeiros estão estudando nos Estados Unidos. Um terço deles são chineses. Então, quando a gente vê um governo como o Trump, nesse segundo mandato agora, cerceando as universidades, atacando o conhecimento, é que eles estão dando passos mais largos, né, não só na corrosão, mas na destruição da democracia. Porque ele atacando a universidade, ele está atacando o quê? Atacando a ciência, né? Ele está atacando, né? Está reafirmando seu negacionismo. Ele já saiu do Acordo de Paris, né? Ele quer, inclusive, enfim, assinar a saída do Acordo de Paris em Belém, na COP30 no Brasil, no segundo semestre agora. Nós estamos vendo um governo da extrema-direita em que ele não está mais restrito ao seu país. O governo Trump, ele está, enfim, nós vimos recentemente o Marco Rubio, secretário de Estado, proferindo, enfim, alguns impropérios, né, em relação ao ministro né, do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Então, que instrumentos eles querem utilizar do Estado norte-americano para fazer uma política extraterritorial? Então, é importante, aí, em terceiro momento também, a gente ver a posição dos países europeus em relação à Palestina, ao genocídio na Palestina. Nós vimos logo no começo, né, quando teve lá, né, a partir de 7 de outubro de 2023, já estava ali, né, se anunciando o que nós estamos vendo agora, que é um projeto colonial, que já existe, que não é de hoje, de Israel na Palestina, que é varrer todos os palestinos de lá. E que o Trump disse isso claramente. Vamos reassentar os cerca de 2 milhões de palestinos que estão na faixa de Gaza, porque eles não saíram para o Egito, porque se saem não volta. E vamos fazer ali um outro uso daquele território. Então isso não é pouca coisa. Sendo que a Europa chegou, inclusive a França, né, que já foi potência colonizadora na região, chegou a indicar que suspenderia até a sua ajuda aos palestinos. Ursula von der Leyen declarou, depois o Macron recuou, foi, né, um dos primeiros a recuar. Então, qual é o comprometimento também da União Europeia com
uma ordem mundial multipolar? Qual é o comprometimento de fato? O que a União Europeia oferece, né, no acordo Mercosul-União Europeia? Qual é a diferença do acordo Mercosul-União Europeia e a ALCA? Qual é a diferença? Então, o ponto é que eu vejo que essa ascensão da extrema-direita, e aqui é um ponto que nós já ouvimos aqui o José Luiz Del Rey firmar bem, e que eu gostaria de também apontar, ou melhor, retomar, que é em relação assim, de quem está votando na extrema-direita. Quem está votando na extrema-direita? É apenas aqueles que os perdedores da globalização, como se dizia na primeira eleição do Donald Trump, em 2016, e as eleições na Inglaterra, né, entre 2016 e 2024, e as eleições na Itália, já está lá a Meloni no poder, na Itália. Então, esses trabalhadores de regiões também desindustrializadas, né? O Granado mencionou a desindustrialização na abertura do programa, muito bem, enfim, com muita precisão, é que essas regiões desindustrializadas também têm transformação econômica e que acabam, às vezes, algumas lealdades que eram políticas, podemos dizer assim, elas vão se invertendo também. É interessante que a gente vê a questão, né, no capitalismo de plataforma, trabalhadores que acabam, enfim, que acabam não, já estão 10, 15 anos no mercado de trabalho e nunca tiveram uma carteira de trabalho assinada. E que, portanto, né, no caso da União Europeia, quando você ainda tem um estado de bem-estar social, se não de ouro, né, digamos assim, de prata um pouco para bronze em alguns locais, mas ainda você tem ainda algumas proteções sociais. E países como os Estados Unidos, que a proteção social é praticamente inexistente. E na América Latina, né, nós estamos vendo no Brasil, né, enfim, estamos assistindo um processo político onde o orçamento público ele está sendo implodido, orçamento público federal. E nós temos um momento em que os partidos de direita, então com a direita radical, né? Então, alguns especulam, por exemplo, aponta que há uma possibilidade de uma candidatura de centro no próximo ano, centro, uma candidatura de direita que rivalize com essas forças políticas, mas eu li recentemente uma matéria em que tem uma projeção sobre o Senado Federal. Dos 81 das 81 cadeiras do Senado, 54 estão em disputa, né, no próximo ano, estarão em disputa no próximo ano. E que apontam um crescimento, né, da direita radical e da extrema-direita também no Brasil. E um alvo, e nós sabemos que o Senado é quem pode impeachment ministros do Supremo. E eles querem impeachment, já tinham, o ex-presidente Jair Bolsonaro já tinha lançado essa proposta, ele tentou no primeiro momento, quando dizia, né, interessante a gente notar que se fala pouco de populismo, porque quando o Trump surgiu, deu o primeiro e segundo ano, a quantidade de trabalhos, de livros sobre populismo foi impressionante. A democracia morreu, a democracia está em crise, a democracia, né, está em ruínas e assim por diante. E no momento seguinte vai migrando desse vocabulário do populismo, o que é um populismo de direita, de esquerda, né? Vai migrando para ir fixando mais na direita radical, na extrema direita. Então a extrema direita, ela veio, a direita radical e a extrema direita, eles vieram para ficar. Não é desejável, né? Todos que defendem a democracia, defendem a justiça social, mas é um fato que nós cada vez mais vamos, enfim, vamos presenciar, tudo leva a crer. Isso não é nenhuma resignação, mas o fato é como combater a extrema-direita. Como combater, e o nome que acaba se usando é o fascismo, neofascismo, para se designar, mas o fato é que a desigualdade
as respostas à desigualdade, né, diferentes desses países que nós estamos mencionando, e a desigualdade aí não é uma relação causal, ou seja, porque tem desigualdade vai ter ascensão da extrema-direita, mas o fato é que eles têm sabido explorar bem isso, mas também não só apenas nas redes sociais, também economicamente, ou seja, procurando, enfim, financiamentos como figuras como Elon Musk, que também financiam, né, um dinheiro grosso, e outros empresários e grandes corporações também, no Brasil, fora do Brasil. Não na mesma proporção que o Trump teve, mas tem esse financiamento. Então, um ponto que é importante é que esse crescimento da extrema-direita, quando se dá na periferia da Europa, né, quando se dá na semiperiferia, ele chama atenção, e não é para menos, é claro. Mas quando é a França que está em jogo, quando a Alemanha está em jogo, é onde a gente vê aí uma mudança estrutural. Ou seja, a possibilidade de uma mudança estrutural em favor deles, é claro. Então, interessante que os interesses dos Estados Unidos com a União Europeia nesse momento, eles não convergem, né, integralmente, mas eles continuam convergindo. Onde a gente vê isso? Nas instâncias multilaterais. Se os Estados Unidos abandonarem a União Europeia, a reforma da FMI avança. Quem está sobre-representado na FMI é a União Europeia, não são os Estados Unidos, né, dado o peso da economia deles. Nós vamos ter agora no Brasil, em julho, os BRICS, né, a reunião dos BRICS no Rio de Janeiro. Como surgiu os BRICS? Os BRICS surgiram para coordenar posições na reforma do FMI, após a crise de 2008. E de lá eles foram, enfim, adensando a relação. Então a gente vê o Trump falando sobre desdolarização, o que seria isso, quais os efeitos para a posição hegemônica dos Estados Unidos no mundo, a hegemonia econômica. E a União Europeia, ela, nas relações comerciais, por exemplo, na reconstrução da Organização Mundial do Comércio, né, qual que é a posição dela? Qual que é a posição da União Europeia, voltando a esse ponto, em relação à Palestina? Eles não têm uma posição, me parece, coletiva. Eles têm alguns países, né, como a França, um pouco mais, né, fala um pouco mais, simpatia, mas o que foi feito até agora para parar, frear, né, por fim ao genocídio dos palestinos? Isso também vai contando. Isso vai contando. Então, a União Europeia, né, o ponto que está colocado aqui, e aí finalizo, né, Granado, é a questão da decadência da Europa. Essa decadência, é claro, ela é relativa, né, me parece relativa. Porque se a gente pega das 200 maiores empresas do mundo, quantas são europeias? Né? Ainda é um número significativo. O PIB, a renda per capita, o ponto que o José Luiz também destacou em relação à migração, né, por que perfil de imigrante eles querem, ou que eles, entre aspas, né, buscam, aquilo que é, entre aspas, um imigrante ideal. Então, creio que esses são alguns pontos, né, que, é claro, convergem para a questão central, que é que democracia nós estamos debatendo, claro, que crise é essa da democracia e por que que a União Europeia está tão acossada, né, não só ela, mas, enfim, sobretudo, que é o ponto aqui, né, Polônia, Portugal, né, Romênia, mas que também foram, enfim, institucionalizando a extrema-direita. Ela foi se institucionalizando e elas foram sendo absorvidas ao debate político. Então, a Polônia, que já não é de hoje, que está governada pela extrema-direita, embora o candidato liberal tenha ficado à frente, mas o restante da extrema-direita se canalizar o voto para o segundo colocado, o nacionalista, o ultranacionalismo, como fala, que é a extrema-direita. E nós estamos vendo o partido em Portugal, o partido Chega do André Ventura, que em pouco tempo, né, já é a terceira força política no parlamento português e com um número de deputados, né, 58, que é o mesmo do Partido Socialista. Então, esses temas, nós sabemos, nos desafiam a todos que lutam, né, contra a desigualdade, contra as injustiças sociais e, sobretudo, é aquela para reafirmar a democracia.
Então, isso vai exigir da gente cada vez mais reflexão, cada vez mais ação também, de tal modo que temos que entrar em campo, já estamos, mas fortalecer para disputar também, disputar, enfim, esses votos, disputar os diferentes projetos políticos, né? Porque se ficar no saudosismo, né, como diz o Wolfgang Streeck, né, o sociólogo alemão, diz, olha, a era dourada não vai se repetir, né? Então aquilo foi, ele fala, foi uma exceção, não foi enfim, desagou ali, né, o capitalismo naquele momento. O que nós estamos vendo é uma situação mais crítica em relação ao horizonte, ao futuro, quando a gente vê, né, lembra da Argentina, a quantidade de jovens aí entre 18 e 29 anos, né, tão jovens assim, que despejaram em massa votos no projeto do Milei, né? Então a gente precisa, enfim, entender, e é claro, e fecho com esse ponto, esse movimento, que como o José Luiz destacou bem, ele se acentua após a crise de 2008, mas no meu entendimento, o ano de 2016 é assim, um momento crucial para entendermos essa década que estamos entre 16 e 26, lá com o evento eleição do Trump e com a saída da Inglaterra, da Grã-Bretanha, da União Europeia. Muito obrigado, Roberto. É, eu, eu quero agradecer bastante ao Roberto e também ao Del Roio, e quero abrir para rápidas intervenções, questionamentos para os participantes. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu queria rapidamente solicitar tanto ao Del Roio quanto ao Roberto, se puderem, aprofundar um pouco esse tema da desindustrialização, né, que está ocorrendo na Europa de maneira relativamente generalizada, particularmente na Alemanha, na França também, mas tendo na contramão anúncios importantes de fortalecimento da indústria bélica, né? Como a Alemanha, inclusive, apontando para um processo de remilitarização importantíssimo, né? Se vocês pudessem falar um pouco sobre isso. E o tema das reações, né, que estão ocorrendo por parte dos países na União Europeia em relação aos movimentos, né, do Trump, o protecionismo, as tarifas, a elevação de tarifas, né, no caso da União Europeia, que tem aberto portas importantes para mudanças de relação de países da União Europeia em direção, inclusive, à Ásia, né? Se vocês pudessem abordar um pouco o que está acontecendo, o que está acontecendo ali, eu acho que ajuda a gente a compreender um pouco a União Europeia. Carlos Tibúrcio. Tibúrcio, com você, por favor. Boa noite, boa noite. Não, eu queria fazer uma pergunta a ambos os expositores. Por que que a esquerda não é quem levanta a bandeira da paz contra a guerra? É algo que me parece absolutamente incompreensível, que a extrema-direita tenha a bandeira da paz e a esquerda não tenha, em nível tanto nacional como internacional, claramente a bandeira da paz. Obrigado, Tibúrcio. Newton Basile. O Tiburcio roubou a minha pergunta. Eu só quero enfatizar. Por que que a esquerda não faz um grande movimento pela paz e pelo desarmamento, e não pela guerra e pelo armamento? A direita vai pegar, como o Del Roio falou, a direita é contra a guerra, pô. A direita vai ficar com essa bandeira? Não é o caso da Europa toda ter um grande movimento pela paz e pelo desarmamento. Desarmamento. É isso.
Obrigado, Newton. Então, Vicente, com você, por favor. Obrigado. Inicialmente, muito grato aos nossos dois expositores, são parceiros nossos e sempre trazem aqui esclarecimentos, né? Mas eu pediria aos dois uma reflexão sobre o processo em curso das desigualdades, tanto na Europa como nos Estados Unidos, né? Veja, nós não estamos só constatando um momento, uma situação de desigualdade, mas um processo crescente de desigualdade. Esses países, em suas histórias nacionais, em diferentes tempos, reagiram às desigualdades, né? Portanto, o que é que nós podemos insinuar ou projetar como tendências as consequências do aprofundamento da desigualdade nesses países? Mais ainda, a desigualdade só vai alimentar a extrema-direita? Há uma possibilidade de um renascimento da esquerda a partir desse processo de aprofundamento das desigualdades? É uma primeira indagação, né? Uma segunda indagação é também para compreender o que se processa na Europa, é o entendimento da desconstrução do estado de bem-estar social. Quer dizer, embora ainda garantias existam, mas há um processo de desconstrução, ou um processo de não universalização das conquistas do welfare state. E aí há, inclusive, uma diferença geracional, e como isso vai se expressar daqui para frente, né? E a terceira consideração é a captura, entendeu, nas elites europeias, né? Ou o imaginário, você entende, doentio, da ameaça russa, entende? Quando, na verdade, quem ameaçou historicamente a Rússia foram, né, os países da Europa Ocidental, né? E também, veja, hoje nós estamos num estágio avançado, porque durante o início da operação militar especial da Rússia, nós vimos, era uma otanização da grande mídia europeia, né? Era uma versão, a mesma versão, os mesmos mantras, né? E hoje nós estamos vendo, inclusive, companheiros do passado europeu, da militância comum, aceitando a política do rearmamento, validando a ameaça russa. Eu queria compreender de onde vem essa quase insanidade, né? Então, seriam as minhas três indagações. E muito obrigado mais uma vez pela exposição de vocês. Muito obrigado, Vicente. Nessa situação, eu devolvo a palavra para o Del Ollo, José Luiz Del Ollo. Por favor, Del Ollo, com você. Bom, tem uma questão que é muito difícil realmente de resolver, a questão da paz e da guerra. É claro que para a Europa, nesse momento, é chave fundamental. Vocês falaram do rearmamento. O senhor Merz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, ele foi eleito numa campanha feroz de redução de gasto, não gastar nada. Votaram nele porque a situação na Alemanha está desindustrialização, falta de energia, você tem que pagar muito caro a energia, porque é estúpido, não quer gás russo, então pague. Ou seja, situação difícil. Ele faz essa campanha. O primeiro ato dele, quando eleito no parlamento primeiro-ministro, foi dizer que mobilizará 1 trilhão de euros, 1 trilhão de euros para armamento. Quer dizer, tudo o contrário do que ele falou na campanha eleitoral. Quer dizer, primeiro, isso cria
um total, como posso dizer, desânimo e confusão num eleitorado. Quando você tem candidatos assim, que no mesmo um dia depois de eleito faz o contrário, é óbvio. Na Alemanha, vocês têm que notar que a vanguarda guerreira da Alemanha eram os Verdes, Partido Verde. Aquele, quando foi eleito, tinha a Greta da Suécia, Florzinha, Margarida. O Partido Verde, com a Boebach, era a vanguarda da guerra. É claro que cria um desânimo também para a esquerda. Todo mundo dizia, mas ela não é de esquerda, não é super de esquerda. Não, não era. É óbvio que esse negócio de ser verde era uma cobertura. Não quer dizer que não tenha a luta pelo clima, a luta pela natureza não seja fundamental. Estou dizendo desse Partido Verde alemão. Na Alemanha, você teve um caso curioso. Na Alemanha não foi tão ruim para. Nós tivemos 9,5% para o Partido Link, que é uma derivação do SED, Partido Comunista da Alemanha. Tiveram quase 10% de votos. É tanto para a Alemanha. E tem mais. Teve uma cisão desse partido mais à esquerda, se chama Sarah Wagen, é o nome dela. Ela fez uma cisão. Ela teve 4,8% dos votos. Não elegeu nenhum deputado, porque você tem uma lei, teria que ter 5%. Mas então você tem um grupo forte na Alemanha, no parlamento, e a Sarah Wagen está em 3 landes da Alemanha. Então você tem na Alemanha um movimento, sim, contra a guerra, de esquerda. E tem também de direita. E também tem de direita. Interessante que está todas essas batalhas de esquerda e direita são conduzidas por mulheres. Isso é curioso. Mas é um fato alemão. Então, na Alemanha é um pouco mais complicado o quadro, um pouco mais positivo. Vou dizer uma coisa que não tem nada que ver quase. Hoje houve eleições na Itália para várias prefeituras. Eleição de prefeitos de Gênova, né? Bom, surpresa total. Eu ainda não terminei de ver os dados. Surpresa total. Centro-esquerda e esquerda venceram todas as eleições. Coisa que não se esperava de jeito nenhum. Uma surpresa na Itália, não se esperava isso. Muito curioso, mas isso não tem nada a ver, porque tem que fazer uma análise melhor. Então, em geral, a esquerda socialista, sobretudo, mas também uma parte da esquerda comunista da Europa, acabou se alinhando à questão da NATO. Aprovaram a permanência da NATO. E isto foi uma corrupção. É a mesma corrupção de 1914, quando a maioria dos partidos socialistas, sobretudo alemão e francês, apoiaram a guerra. Rosa Luxemburgo, Liebknecht, poucos, Lenin, que foram contra a guerra. Nós tivemos novamente uma grande traição. Grande traição porque os partidos socialistas e partidos comunistas, que se transformaram em socialistas, apoiaram um processo de guerra. A Europa é russofóbica, odeia russo. Isto não é uma questão de hoje. A russofobia já foi tratada, escrita desde 1700. Você pensa que a Universidade de Milão, uma grande universidade, tinha um curso de literatura e no ano de 2023, tinha um curso de Dostoiévski, sobre Dostoiévski. Foi suspenso, não se podia mais falar de Dostoiévski na Universidade de Milão.
A Nectrobo, uma das grandes, talvez a maior cantora de ópera desse momento, não pôde cantar no Scala de Milão, Templo da Ópera. Já estava contratada, proibida. Por quê? É russa. É um fato muito curioso o horror anti-russo. Ah, mas os russos são ruins. Bom, mas os russos nunca invadiram a Itália, por exemplo. Está bem, invadiram a França, mas 1815. Eu, quando estava na União Europeia Ocidental, eu fazia parte da Comissão de Defesa Europeia. Eu tratava de armas. E um dos grandes problemas das nossas reuniões era a Rússia. Era 2007, 2008, 2009. Não tinha guerra com a Rússia. Mas o grande problema era o perigo da Rússia, o perigo da Rússia. A Rússia, naquele momento, estava aos pedaços, para dizer a verdade. Então, esse é um problema difícil para a Europa superar, a questão da russofobia. A questão da imigração. Então, aí eu queria terminar com a pergunta que me fez: por que não fazemos o movimento da paz? Por que os governos europeus, até os chamados de esquerda, socialistas, quando se trata do massacre, do genocídio que está em Gaza, silêncio. E se alguém protesta muito, ainda vai preso por antissemitismo. É um horror, um horror. Ah, mas está tendo bombardeio na Ucrânia, mataram 10 pessoas. Sim, mataram 10 pessoas. Hoje mataram 200 da Gaza. Ah, bom, mas aí também é antissemitismo, não fale muito disso. Existe um movimento, mas é frágil, esperamos que cresça. Mas, então, a resposta que eu posso dar é essa. É incrível. Nós temos um movimento, mas é frágil. Mas quero dizer que talvez a ponta de lança desse movimento pela paz, nesse momento, está na Alemanha. Veja só, veja só. A questão econômica já foi dito aí, já foi falada, mas vocês levem em consideração. O professor Roberto falou dos preços de Londres, falou dos preços dos Estados Unidos, mas, meu querido professor Roberto, você sabe que eu acho que tem um local que está superando Londres? Milão. Milão hoje é a cidade da alta moda, sempre foi, mas hoje é tudo concentrado lá. Milão não tinha tinha um prédio, um arranha-céu, um. Hoje se derruba tudo para fazer muitos arranha-céus. O aluguel mais caro da Europa está em Milão, na rua Monte Napoleone. Supera muito, muito o de Londres. Então, a população toda... Então, eu tenho uma casinha, moro lá, né? Eu tenho minha casa. Estou ficando bilionário com a minha casinha, porque o preço do metro quadrado aumenta cada dia, daquele negócio. Só que eu vou estar vivendo no Nordeste, vou viver num deserto, porque ninguém mais aguenta pagar aluguel e nem o gás. Porque tem que se lembrar de uma coisa, gente, vocês são muito, viajam muito o mundo, sabem tudo, mas precisa ver que cidades como Londres, se for o caso, mas como Milão, faz frio para burro. Você pensa que dá para pagar, esquentar os sufages, pagar o preço que está para esquentar uma casa, agora que o gás tem que vir dos Estados Unidos e não mais da Rússia? Está insuportável. Tem uma série de coisas assim. Então, é necessário. Então, a desigualdade é total. O Estado social está se desfazendo, ainda existe, mas está se desfazendo, a desigualdade aumenta, mas nós não sabemos trabalhar. Não vou falar disso, mas já vocês estão cansados de falar. Nós, traição da esquerda, eu insisto. Do outro lado, não saber trabalhar com um mundo uberizado.
Nós vamos ver. Por quê? Porque as nossas indústrias europeias, estou falando, não estou falando dos Estados Unidos, estou falando, as nossas indústrias europeias estão na China. Então, não temos mais indústria na Europa. Temos alguma coisa. Grandes empresas temos ainda, mas se você vai ver as grandes empresas, a base delas não é toda a Europa. Estão tudo na China, ou em grande parte na China, ou boa parte na China. Então, a China nos levou embora. Isso tem que ser. Vou dar um último exemplo, que é curiosíssimo. A seda, a moda italiana. Para a Itália era muito potente. Muito dinheiro em torno da moda. A seda, sobretudo, a Itália tem os melhores profissionais da seda. A seda veio da China, né? Diz que foi Marco Polo que trouxe a seda. Veio da China para a Itália. E a Itália, nesses 7 séculos, fez. Hoje, toda a seda italiana é chinesa. Eu conheci muitas fábricas, né? Até como parlamentar, viajava, parlamentar de esquerda vai ver fábrica, né? Hoje, as fábricas são todas chinesas, não tem mais fábrica italiana. Estão na Itália, mas são não só padrões italianos, chineses, mas é que manda obra chinesa, que chega. E tudo isso causando uma confusão seríssima. E, internet e inteligência artificial, não estamos sabendo trabalhar e podia continuar por aí, mas isso é também o problema que a gente vive no Brasil, né? Menos, porque aqui não dá, porque ainda temos classe operária, ainda temos uma certa núcleo de resistência, ainda temos esperança. Desculpe, não falo mais. Não me pergunte mais nada, senão eu falo. Muito obrigado, Delroio, muito obrigado mesmo. Eu passo, então, agora imediatamente para o professor Roberto. Roberto, com você, por favor. O tema da desindustrialização, claro, ele já tem aí pelo menos uns 20 anos, né, o debate, se intensificou após a crise de 2008. Tem um observatório que é muito bom, chama Observatório da Complexidade Econômica, né? É uma plataforma, tem na internet, vale a pena, em que você consegue ver por décadas, né? Ou seja, anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000 e assim segue até hoje, em que você vai pegando perfis dos países, né? Então você pega o Brasil, assim, como é que era o Brasil em 1950? O que que o Brasil exportava e o que que ele importava, não é? E você consegue ver, assim, ao longo de pelo menos 40 anos, vamos pegar dos anos 80 para cá, Granado e, né, quem nos acompanha aqui no debate, e você pega um perfil do país como o Brasil. Você pega a Nigéria, você pega o Canadá, enfim, pega, ou seja, você põe ali nos dados e você vê que no conjunto os países, isso que o Granado indicou, né, se desindustrializaram. Ou seja, mas alguns foram se transformando em economias de serviços sofisticadas e outros foram perdendo, né, o peso no Brasil que a indústria tinha em 1980. Vale a pena lembrar que em 1979 foi a primeira vez que a indústria ultrapassou a economia primária no Brasil, em 0,5% apenas de diferença. E depois disso, ela se sustentou por pouco tempo e daí foi declinando. Então, e hoje está em torno de 9 a 10% do PIB, a indústria, né, participa do PIB. Então, é pouco. Nós temos, é claro, uma empresa como a Embraer, que é considerado aí, né, um caso de, assim, do ponto de vista tecnológico, o perfil de emprego que ela gera, né, a tecnologia que ela agrega. Nós estamos vendo a Embraer avançar em aeronaves a partir de 150 assentos, né, que é um ponto que é fundamental. E, ao mesmo tempo, quando a gente coloca o ponto da desindustrialização para pensar a Europa, é interessante porque a Alemanha é um dos países que menos embarcou na ideia da terceirização das suas indústrias. Então, a Alemanha, ainda no conjunto da Europa, é um país que ainda tem, né, uma indústria muito representativa no perfil da sua economia.
Quando a gente olha para os Estados Unidos, também olha não, olhando os dados dos Estados Unidos, eles também têm ainda uma base industrial importante, mas é claro, nada parecido com os anos 80. Então nós estamos vendo automóveis elétricos, a China liderando, né? Tem o Elon Musk, que é sul-africano, naturalizado, né, estadunidense, que tem uma empresa também grande no segmento, que é a Tesla, mas o chinês é que vem dando, enfim, o tom. Agora, tem um ponto que nós vimos recente, né, nos Estados Unidos, não no governo do Trump, mas no governo Biden. Logo que ele entrou, ele anunciou 3 grandes projetos, né? Um deles, um projeto de 1,9 trilhão de dólares, né, trilhão de dólares para a infraestrutura, que foi aprovado com 1,2. Um projeto de transição econômica, seja para empregos na economia verde, elétricos, né, automóveis e assim por diante, renovar, né, a conectividade nos Estados Unidos, ou ampliar o acesso a essa conectividade. E nós vemos uma China que já está caminhando, né, já está desenvolvendo uma internet 6G. E nós vimos de novo Trump repetir a promessa que ele não cumpriu no primeiro mandato dele: repatriar indústrias. Esses últimos dias nós temos visto que o Trump está cobrando a Apple que ela faça, que tire as fábricas, a produção, não a fábrica, mas porque quem faz o celular é da Taiwan, Foxconn, Foxconn que faz o celular, né? Uma empresa de Taiwan que produz boa parte dos celulares da Apple na China para a Índia. E o Trump insistindo que ela precisa transferir, a Apple tem que começar a produzir mais nos Estados Unidos, sobretudo os telefones. E o indicativo é que a nova linha, que vai ser o Apple 17, o iPhone 17, enfim, na telefonia, já vai chegar pelo menos com 25%, um quarto mais cara. E que a produção está em grande parte na Índia. Mas mesmo a Apple afirma que mesmo se ela quisesse começar a transferir parte da produção para os Estados Unidos, isso vai levar em média 5 anos, porque não tem essa mão de obra que ela precisa e o valor, né, também envolvido, o custo nos Estados Unidos. Então, quando a gente pensa em desindustrialização, a gente pensa em áreas como os Estados Unidos, que ficaram desertas de empresas, né, que foram ocupadas por empresas chinesas, em alguns casos, e outras que a China nem quer ocupar nos Estados Unidos. E aí também remete a um ponto importante, que que a gente vê o Trump colocando como linha, assim, uma das primeiras explicações da desindustrialização nos Estados Unidos, que é a concorrência chinesa que ele coloca de unfair trade, ou seja, um comércio desleal, um comércio injusto. Esse é um argumento que não era contra a China, mas o Ronald Reagan mobilizou nos anos 80. Quando a gente lê aquele livro importante do Robert Brenner, né, O Boom e a Bolha, a gente vê ali como que o governo Reagan vai fazer a remanufaturar os Estados Unidos. Isso que ele não tinha nenhum problema que tem hoje, né, comparado a hoje, nos últimos 10, 15 anos. Mas que o Reagan consegue enfim, reerguer a manufatura nos Estados Unidos. E com um ponto fundamental, arrochando os salários. A lucratividade aumenta, a produtividade aumenta, mas isso não reverte mais parte para os salários. Tanto é assim, indo na questão também, conectando com a questão do Vicente Granado, essa questão em relação a quando a gente olha o quanto que aumentou o salário nos Estados Unidos. De acordo com o Relatório Mundial da Desigualdade de 2018, entre 1980 e 2016, aumentou em média $200 o salário. A hora de trabalho nos Estados Unidos está $7,25 há quanto tempo? E aí que a questão levantada da desigualdade, a edição de 2022 também do relatório, que é a segunda, mostra o quê? Que quando olhamos para o 1% mais rico nos Estados Unidos e na Europa, que eles ainda dividem assim, a Europa Ocidental, a gente vê que a trajetória dos Estados Unidos é oposta da Europa. A Europa ainda continua, né, com menos desigualdade do que os Estados Unidos. E
quando adiciona, quando eles colocam a Europa, a antiga Europa, entre aspas, oriental, mesmo assim, cai a curva, ela não sobe tanto. A tendência, a projeção entre 2020 e 2050 mostra que a trajetória da desigualdade na Europa é uma trajetória que não aponta, como o caso brasileiro, que é uma alta estabilidade, uma desigualdade em patamares muito altos, em que se arranha pouco, né, essa desigualdade no caso brasileiro. Os dados recentes mostram que o Brasil, a desigualdade caiu, né, recentemente, e desde 2012, enfim, a melhora se deu agora, né? Então, em 13 anos. Mas a desigualdade brasileira é fora de qualquer parâmetro. Então, no Brasil, a gente sabe que se a gente pegasse a renda até os 90% da população, a desigualdade seria relativamente seria bem menor. Mas quando a gente pega os últimos 10%, então no Brasil, uma pessoa que tem uma renda de 15 mil reais, ela já está entre os 5% mais ricos pelos indicadores que nós temos hoje. Então, quando a gente olha esse 1% que, né, depois da crise de 2008 isso se acentuou muito, mas a gente olha os 5% mais ricos da população, né, a gente vê os trabalhos do Branko Milanovic, né, trabalhos importantes sobre a desigualdade, do Piketty, enfim, de outros centros importantes que têm se debruçado sobre a desigualdade, e no caso deles, é sobretudo a desigualdade de renda e patrimônio, mas há outras dimensões da desigualdade também que precisam, né, que seguem sendo estudadas, ainda que em um volume menor de trabalho. E aí, para não me alongar muito, tem um ponto importante que conecta a desindustrialização e a desigualdade. Estudos mais recentes que mostram que quanto mais diversa uma economia, menos desigual ela tende a ser. Isso é muito importante. E um outro ponto é que quando a gente olha para os dados da China, nós temos 6,7 milhões de estudantes chineses matriculados em cursos de engenharia. Então, 23 mil cursos na China. 6,7 milhões de engenheiros na China. Então, isso a China vem induzindo nos últimos 25 anos. A China já está em uma universidade entre as 20 primeiras. E vai continuar entre as 50 primeiras, 3, 4. E vai continuar subindo de posição, né? E a China já é o país com o maior número de artigos indexados no mundo, artigos científicos indexados no mundo. Então, essa imagem de um Estados Unidos do Trump, em que vai repatriar a indústria, coisa que ele não cumpriu no primeiro governo, ele anula ou busca anular os efeitos dos planos, né, que o Biden começou a implementar na área de energia limpa, na área de veículos elétricos e assim por diante, na expectativa de conseguir voltar com aqueles empregos, os blue collars, né, aqueles empregos ali entre 1.800, sei lá, $2.500. $3.000 já é um emprego nos Estados Unidos, assim, para se comemorar muito, mas tem que ter volume. Nós vimos isso no governo Lula. O governo Lula 1 e 2 gerou muito emprego, algo como 12 milhões de emprego, mas emprego até 2 salários mínimos. E aí a desigualdade, eu não quero me alongar, mas nós sabemos que a desigualdade no Brasil, que é um ponto fora da curva. Quando aquele livro, né, do o livro da Nancy Fraser, Canibalismo, Capitalismo Canibal, em que e também ela toma um ponto da Saskia Sassen, diz, não tem mais desigualdade apenas, tem expulsões. Nós estamos vivendo com expulsões. E esse fenômeno, né, leva à conexão desses dois pontos, né, que o Vicente também destacou, que é o seguinte: é um ponto importante em que, sobre a desigualdade, a extrema-direita, ou a direita radical, ela questiona a desigualdade, mas ela diz a saída vai ser individual, saída individualista. E aí é um ponto importante. A esquerda diz a saída são as políticas públicas, né? A esquerda que tem isso aí segue sendo uma bandeira fundamental, que é o combate às desigualdades. A direita radical, a extrema-direita, ela aponta a desigualdade, mas ela diz qual vai ser a saída. A saída não é com bem-estar social, a saída é
com cada um tentando resolver o seu problema, né? Isso não difere muito. E o último ponto que foi levantado é, com o Carlos Tiburcio, que é a questão da paz, né? A luta contra a guerra. Tem a guerra na Palestina, uma guerra muito, muito assimétrica, nós sabemos. Enfim, a dor dos palestinos não é de hoje. E os palestinos sabem que uma boa parte deles, que lá em 1993, no Acordo de Oslo, quando os acordos foram firmados, nós tínhamos ali 150 mil colonos nos territórios palestinos. Hoje já está em 1 milhão. 1 milhão. Então, a faixa de Gaza é uma das maiores densidades demográficas do mundo. Então, se você considera ainda, quando você ergue uma casa, tem a parede, né? Faz uma rua, faz uma pequena vila, uma rua estreita, põe um poste, tudo isso vai ocupando espaço. E as imagens da faixa de Gaza, antes da destruição perpetrada por Israel, nesse momento, né, desde 7 de outubro de 2023, quantos arranha-céus, né, o José Luiz mencionou no caso de Milão, e na Palestina, as construções tudo pequenininha, 2 andares, 3 andares, e foi tudo por terra abaixo. E esse ponto que é interessante quando o Carlos Tiburcio também traz em relação à Rússia, que é a extrema-direita ou a direita, né, que reivindica a paz, mas uma parte da esquerda no Brasil, como é que ela compreende o Putin? Como é que ela compreende a Rússia do Putin? A ideia de que ela está combatendo o imperialismo dela, que ela está combatendo a hegemonia dos Estados Unidos, né? De que ela está combatendo, né? Enfim, uma agressão externa, de que ela está fazendo frente a essa agressão externa. Isso também não é um tema assim assentado, me parece. Então, quando coloca que vai ter a paz, né? A paz, qual a paz que vai ser? A paz que o Putin quer desde o começo com a Ucrânia é a rendição incondicional. Será que é tranquilo isso? Um país perder 1/5 do seu território? Aí diz, não, mas o Zelensky tem tendências fascistas de extrema direita e por aí vai. Ok, mas e aí? Mas o Zelensky vai passar daqui a pouco. E um país vai perder 1/5 do seu território porque o outro tem bomba atômica, porque o outro ameaça usar a bomba atômica. Aí o Trump vai lá e diz: a paz vai ser bom, porque faz logo a paz, eu pego as terras, os minerais, enfim, terras raras da Ucrânia, para minha indústria, voltando ao ponto do Granado, a indústria estratégica, assim por diante. Então, e nós vimos o Brasil mesmo. Até hoje, eu não quero me alongar e termino com esse ponto. Ontem, vendo uma matéria sobre espiões, fábrica de espiões, entre aspas, russos no Brasil e por aí vai. Será que a Rússia não deve nenhuma explicação ao Brasil? Não deve nada a isso? Então, assim, então, e o Brasil vai, né, se colocar como um player ou alguém que vai poder estar na mesa de negociações? Né, por proximidade dos BRICS, será que os BRICS nos conduz a essa mesa de negociação? Eu não tenho conhecimento suficiente para entrar nesse ponto. Mas, enfim, mas o ponto também é que a ambiguidade em declarações, né, na diplomacia brasileira, presença da República em relação à guerra Ucrânia, a Rússia também vai, né, coloca aqui, coloca acolá. E a Europa quer o fim da guerra, mas em que condições, né? Então, daqui a pouco nós estamos indo para 4 anos de guerra. A Inglaterra cresceu 0,1%. Quanto que a Alemanha cresceu? Derrubou até lá o primeiro-ministro, praticamente. Então, é um nó, né? Não é uma saída fácil, nós sabemos, da guerra, mas é um nó. E esse nó, né, claro, vai debilitando economicamente vários países europeus e também, enfim, isso é, em 5, 10 anos, vai refletir na renda per capita deles. O José Luiz já colocou bem sobre a natalidade, né? Nós sabemos disso, né? Outros colegas aqui que estão acompanhando também, que viveram na Europa e viram diferentes momentos dessa Europa. Então, esse Estados Unidos todo-poderoso, nós sabemos que ele não corresponde mais à realidade, mas os Estados Unidos ainda tem alguma gordura para queimar, né? Nós estamos vendo, mas um ponto que é fundamental, falamos aqui da geopolítica e geoeconomia, é que a China não piscou, né? Quem piscou foram os Estados Unidos.
Então, economicamente, os Estados Unidos teve que sentar à mesa, não é pouca coisa. Não sabemos os termos ainda dessas negociações China e Estados Unidos, mas o fato é que um recuo foi notado, né? E quem piscou aí não foram os chineses, né? Então, isso algo que me parece assim também, nessa conjuntura que estamos vivendo, econômica, geoeconômica, geopolítica, que não é um fato menor. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer a participação do José Luiz Del Ruio, quero agradecer muitíssimo a participação também do professor Roberto Goulart Menezes e já quero, agradecendo, solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que estejam conosco na próxima segunda-feira no novo Diálogo AMSUR. Muito boa noite.